Bom, pessoal, nós vamos começar o capítulo 21 e começa um módulo à parte, né? A quarta unidade. Então vamos ver o que ela coloca na capa da unidade, ó. As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nela tomam parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Elas apresentam caracteres muito diferentes conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferenciar. Então, há diversos tipos de reuniões mediúnicas, né? Cada uma vai se especializando em uma coisa, especializando em outra. Mas o que ela coloca na abertura para nós aqui é que todos vão aprender com o que acontece nas reuniões mediúnicas. Todos os elementos, né? Todos nós, independente da posição, como médiuns, como sustentação, como dialogador, todos nós vamos aprender, tá? Então, primeiro ponto, as reuniões mediúnicas, cada uma tem uma configuração, cada uma tem um tipo, né? A gente percebe que cada grupinho vai se especializando mais do que outros em outras partes e vice-versa. E qual é o objetivo da reunião mediúnica? Nós aprendermos, sempre isso. Então ela abre de novo falando para nós, olha, independente do tipo de reunião, o ponto principal é nós aprendermos. Todos nós vamos aprender, tá? Então, quando nós formos para a parte experimental, no ciclo seguinte, nós já vamos ter desenvolvido a mediunidade? Não. Lá que nós vamos desenvolver de fato. Aqui nós estamos no caminho das percepções, do desenvolvimento inicial. Depois, quando nós começarmos com a mediunidade, aí sim nós vamos aprimorá-la, desenvolver, melhorar, tá? Então é disso que ela vai trazer nesse capítulo 21. Desenvolvimento mediúnico. A mediunidade é uma faculdade muito útil e valiosa para o progresso espiritual do ser humano. Não deve ser relegada a segundo plano, nem ser deixada ao abandono. Deve ser desenvolvida. Então, qual é o papel principal da mediunidade? Progresso espiritual do ser humano. Tá? Que é desenvolver a mediunidade. Então, quando a gente fala, vamos desenvolver a mediunidade, o que é isso, né? Muitos pensam que desenvolver a mediunidade é fazer o médium chegar ao ponto de conseguir entrar em transe e servir de intermediário para as manifestações dos espíritos. À luz do Espiritismo, porém, compreendemos que a faculdade mediúnica já existe na criatura. Então lembra que a mediunidade é orgânica, já está no nosso organismo. Agora nós temos que desenvolver o que nós já temos. Então não é assim, não tem, agora vai desenvolver no organismo. Não, a mediunidade já está instalada em nós, organicamente. Então, agora nós vamos desenvolver o que nós já temos, tá? Eclodindo quando oportuno. Quem se desenvolve é o médium, que pelo conhecimento doutrinário e aprendendo as técnicas necessárias, consegue entender o exercício da sua faculdade mediúnica, nele se apurando e disciplinando. Então, quem desenvolve é a mediunidade ou somos nós? Somos nós. Ao passo em que o médium se desenvolve, ao passo que nós melhoramos, aprendemos, nos instruímos, melhor nós conseguimos desenvolver essa faculdade que nós já temos. Então, quanto mais eu busco melhorar, mais a faculdade mediúnica ela se desenvolve, tá? Qual é a época própria para o desenvolvimento? Como a mediunidade costuma eclodir na juventude, embora também possa se manifestar ainda na infância, ou somente vir a aparecer bem mais tarde na madureza, alguns acham que a melhor época para se começar o desenvolvimento mediúnico seria ao redor dos 16
ou 18 anos. É quando a mediunidade, na maioria das vezes, começa a aparecer, mas não só. Então, alguns acham, ela vai trazer que não é, alguns acham que como começa a despontar um sentir diferente, seria ideal nesse momento, dos 16 aos 18. Mas nós já percebemos que não, porque o que importa aqui é a madureza. Porque imagina uma criança desenvolver a mediunidade. Será que ela vai ter a maturidade de entender essa responsabilidade? Então a criança do 0 ao 7, do 0 ao 8, ela está mais livre, vivendo um pouco mais o plano espiritual junto com o plano material. Nesse momento seria mais fácil desenvolver a mediunidade. Mas ela tem maturidade para entender a responsabilidade? Não. Passa-se do 7, 8, começa a fechar um pouquinho essas interferências. Depois volta a abrir de novo. Tá? Mas, então, alguns dizem que 16 ou 18. Aí a Terezinha vai dizer, mas estão confundindo a época em que os sinais da faculdade costumam surgir com a época propícia ao desenvolvimento do médium no seu uso. Então, quando nós vamos desenvolver a mediunidade? Quando nós pudermos depois nos dedicar a ela. Ou nós resolvermos que, olha, eu vou desenvolver e eu não quero trabalhar com isso, mas eu sei ter o controle. Uma criança não vai saber isso. Então precisa de maturidade espiritual, tá? A época certa para o começo do desenvolvimento mediúnico não é tanto uma questão de idade e de maturidade física do médium, mas sim de sua maturidade psíquica, da sua saúde, da sua conscientização e preparo para o exercício da faculdade. Por isso mesmo, crianças e gestantes ou pessoas enfermas, debilitadas, excêntricas ou que se sobrecitam facilmente não devem ser levadas a experimentações ou labores mediúnicos. Se nós não tivermos uma saúde, seja física, seja psíquica, a mediunidade não é o caminho correto, porque nós vamos misturar as coisas, as percepções, as sensações. Então, quando ela vai trazer a gestante a gente costuma também pedir que, a partir de tal mês, ela deixe as reuniões mediúnicas, né? Justamente, boa noite. Boa noite. Escapou da prece. Escapou da prece. Mas não foi assim que... Mas valeu, né? Fala. Bom, nós estamos no capítulo 21, tá? Também não se deve provocar nem forçar a eclosão da mediunidade, seja por esforço da própria vontade, por hipnotismo ou recorrendo à intervenção de espíritos levianos. Havia, e há ainda uma ideia na própria doutrina espírita que a mediunidade deve ser forçada. Então a pessoa não despontou nenhuma percepção, coloca ela no passeio e não aparece nenhum sintoma nem nada. E aí muitos vão achar que deve colocar ela, então, obrigado a forçar. Então nós vamos numa reunião mediúnica e você vai ser obrigado a desenvolver. Ou então nós vamos entrar num processo de hipnose, para a hipnose estimular a mediunidade. Não é o caminho certo, porque a mediunidade é um estado natural. Eu melhoro, eu crio condições melhores em mim mesmo para a mediunidade desenvolver, e não pode ser algo forçado. É igual se eu falar assim, olha, em determinado exercício nosso da segunda parte, vocês precisam sentir. E a gente vai ficar forçando sentir. Não, não é esse o caminho. Então o desenvolver da mediunidade ele é bem calmo, bem sutil. Embora às vezes a sensação da parte 2 a gente fica meio assim com as percepções, mas é sutil. Aparece, é controlado, depois desaparece e tudo mais, tá? Então não é forçado. Quem encaminhar para o desenvolvimento mediúnico? Quem deseja experimentar se é ou não médium. Em princípio, quem quer que esteja equilibrado, saudável
e tenha maturidade física e psíquica para o exercício dessa faculdade, poderá ingressar num grupo espírita para receber o preparo doutrinário e a seguir iniciar a experimentação mediúnica. Então, o preparo, né, que ele está trazendo, nós estamos ainda nesse preparo. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Depois a gente entra na experimentação. Qualquer um quer experimentar se tem mediunidade. Mas aí a gente lembra, tem mediunidade ostensiva, tem mediunidade do diálogo, tem mediunidade da sustentação. Todos têm mediunidade. Cada um, a mediunidade vai despertar de uma forma. Tá? Sem perguntas? Tudo tranquilo? Esse aqui é mais tranquilinho mesmo, né? No ambiente favorável do centro espírita, fazendo os exercícios adequados, sem nada forçar, desnecessariamente poderá constatar que possui ou não faculdade mediúnica ostensiva, que enseja o intercâmbio regular e que frequente com o plano espiritual. Então ela traz de novo, sem forçar, né, gente? Então esse é o caminho, porque a gente encontra muito desenvolver que é forçado. E aí o risco do animismo ele é maior, porque se eu obrigo ou eu forço ali, qualquer hora você vai achar que é e não é. Você não está nem envolvido e vai falar, porque é tão forçado que acaba sendo uma obrigatoriedade. Se forçar seria ficar sugerindo? Sugerindo, às vezes induzindo pelo passe, às vezes induzindo mesmo pela questão hipnótica, né? De dar espaço para que a pessoa possa falar, não necessariamente o espírito, porque a partir da hora que você fica forçando, vamos lá, você é médium, vamos lá, tem um espírito do teu lado, vamos lá, daqui a pouco a tua mente vai criando. Então a gente estava numa reunião semana passada, qual foi a conversa depois? A conversa depois foi, olha pessoal, a gente não tem que estar preocupado em formar médiums, a gente tem que estar preocupado em entender quem é médium. Porque senão a gente fica naquela, não, é um médium, porque nós temos uns problemas do passado que a gente está tentando solucionar, né? E aí estimulou-se muito e hoje entende-se que não é. Só que aí fica, não, vamos ver se desenvolve. Não desenvolveu, para, agora não é hora, parou. Então existe muito isso, vamos ficar, e não é ficar, não tem essa questão, né? Então depois que a gente trouxe o PACEM, a gente não olha mais nesse ponto. Se a pessoa não desenvolveu no PACEM, vai para o experimental. No experimental pode ser que ela se perceba diferente. Aí ela vai conversando e a gente adequa isso. Tá? Se for médium, mesmo que anteriormente não apresente tal sinal especial, verá sua faculdade aflorar suave e facilmente. PACEM assim, não tem ninguém aqui percebendo um absurdo desesperado. É suave, é que é diferente, a gente às vezes assusta com as percepções, mas é suave. Até aquele exercício anterior, que eu não ia falar que o Matheus está aqui, mas vamos falar, que a gente pede para dificultar o retorno, até nisso é suave. Não é um negócio drástico, né? Então quando a gente está lá, indo lá, e aí fala, vamos retornar, eles dificultam o retorno, não é uma coisa bruta, é uma coisa bem suave, tá? Eu já estraguei a surpresa. Então, conforme seja o potencial básico e a sua aplicação e perseverança nesse propósito, alcançará determinado grau de desenvolvimento e a realização do intercâmbio de modo seguro e benéfico. Depende do nosso potencial e nossa dedicação também. Entretanto, a consolidação do médium no trabalho mediúnico somente se dará após anos de correto exercício da sua faculdade. Depois que eu estou no experimental, quanto tempo, Léo, até eu desenvolver toda a minha mediunidade? Anos e anos. Há pessoas que estão numa faculdade mediúnica anos. Daqui a pouco ela começa a sentir outra mediunidade, outro tipo. E ela começa a desenvolver outro tipo. A Aline é uma delas.
Aline loirinha. A vida inteira não, né? Parece que tá, né? Mas desde sempre psicografia. Aí ela se afasta na gestação, quando ela volta, psicofonia. Então aí começa a desenvolver de novo. Agora está lá no comecinho de novo, percepções tudo diferente, tudo novo de novo, né? Então aí começa de novo. Entretanto, a consolidação do médium no trabalho mediúnico somente se dará após anos de correto exercício da sua faculdade, quando deverá estar mais experiente, material e espiritualmente, definido em suas aspirações e enriquecido no sentido cristão. Quem já apresenta sinais ostensivos da mediunidade? Então, quem já sente, né, esse sinal ostensivo? Neste caso, é preciso oferecer logo a orientação espírita. Então, quem já chega falando que tem mediunidade ostensiva, né? Esclarecer o que é mediunidade, seu valor para o socorro, consolo e edificação espiritual da humanidade. Não deve ser ignorada nem desprezada, mas sim empregada para o bem. Mediunidade, nós vamos empregá-la sempre para o uso do bem. Convidar essas pessoas, então, que já têm o sinal ostensivo, convidar ao desenvolvimento de sua faculdade, explicando que desenvolver a mediunidade não é só frequentar trabalho prático e que prestar a caridade não é só entregar o corpo aos espíritos. Tem muita gente que acha que ser médium é só vir na reunião mediúnica. E fazer caridade nesse intercâmbio com o plano espiritual é só vir aqui e ceder o corpo, né, para os espíritos poderem falar. Não, muito pelo contrário. O caminho é nós nos conhecermos, nós melhorarmos. Tanto é a preocupação que eu acabei de conversar com um rapaz que chega de outra cidade agora, e nessa outra casa ele já vinha 2 anos de curso. Só que a gente não sabe muito bem aonde que cada um está, né? Qual o desenvolvimento, como era dado. Então aí o convite foi, olha, inicia no 1 de novo, nós vamos percebendo certinho, né? Até o teu conhecimento, e aí vai para o ciclo 2, ciclo 3 de novo. Então é essa responsabilidade que a gente tem que ter, e muitas vezes quem chega não tem essa paciência. Eu já passei por essa fase também, mas é necessário. Então não sei quem já estudou com a gente já fazia parte, a gente entende um pouquinho os ciclos que já passaram, né? Então aí ok, vamos continuar com a gente, caso contrário, não. Para bem executar sua tarefa mediúnica junto à humanidade, não precisará deixar uma vida normal em família, estudo, profissão e convívio social, mas deverá adaptar a sua vida à conduta cristã para ter autoridade moral sobre os espíritos e oferecer sintonia aos bons. Então eu preciso mudar a minha vida completa para fazer parte de uma reunião mediúnica? Não, mas eu preciso me mudar, porque se eu venho numa reunião, eu estou querendo encaminhar os espíritos, estou querendo dar conselho para os espíritos, estou querendo ser um exemplo para eles, e aí fora daqui eu não sou exemplo para nada. Então lembra que nós falamos? Todos nós ainda erramos. O que define a nossa moral? O nosso esforço em melhorar. Então eu preciso todo dia ter um esforçozinho para ser melhor, tá? Então eu não preciso mudar minha vida, mas eu preciso mudar minha percepção e como eu ajo no caminhar da vida. Estudar a doutrina espírita a fim de aprender como, para que e quando usar a sua faculdade. Então eu vou ficar usando no dia a dia, ficar usando em casa, ficar usando por motivos fúteis? Não. Então por que eu tenho que estudar? Para aprender como, quando, né, e o porquê usar a faculdade mediúnica. Mas se estiver precisando de assistência espiritual, então a pessoa chega, está com a mediunidade toda descontrolada, já com todos os sintomas bagunçados. Tem como a gente falar assim, olha, espera um pouquinho, entra no estudo, espera 1, 2, 3 ciclos, a gente desenvolve? Não. Então o que a gente sugere? Vai para o passe, toma um passe, 1, 2, 3, 4, depende do caso,
e insere num trabalho voluntário. Porque aí ela vai estar com a energia se equilibrando e ela vai estar gastando essa mediunidade, digamos assim, num trabalho voluntário. Então ela se equilibra, porque mediunidade não traz um desconforto. A mediunidade ela tem que ser controlada. Controlada é equilibrada. Equilibrada, mesmo que eu não tenha ela desenvolvida, eu estou com as energias equilibradas. E com as energias equilibradas eu não sinto tanta influência exterior. Então aí eu consigo, depois disso, esperar um ciclo, 2 ciclos até desenvolver. Tá? Então, mas se estiver precisando de assistência espiritual, encaminhá-los preliminarmente para receber, por meio de passes ou vibrações, a fim de suavizar as manifestações que vem experimentando e fortalecer-se fluídica e espiritualmente, enquanto se prepara doutrinariamente para o posterior exercício da mediunidade. Então, enquanto ele vai se equilibrando, vai se estudando doutrinariamente, porque a gente vai estudando sobre moral e aí nós vamos buscando melhorar intimamente, contribuindo então para o equilíbrio de novo, tá? Quando estiver bem preparado, é que poderá participar de uma reunião de experimentação e educação mediúnica. Então, a reunião de desenvolvimento mediúnico, que é a experimentação, que é a que nós vamos fazer no ciclo que vem. Como funciona? Ó. Esta reunião divide-se em 2 partes, que é a que está acontecendo aqui nessa sala agora. Então, 2 partes, cada uma com cerca de 40 minutos a saber. Então, uma teórica e uma prática. 40 minutos teórico, 40 minutos prático. Na teórica, em que se estuda a doutrina espírita, especialmente sobre a questão da mediunidade, né? E orienta-se para o aperfeiçoamento moral por meio de preleções, estudos em grupo ou diálogos esclarecedores. A segunda parte, a prática, em que se faz a experimentação e educação da mediunidade. Quem são os participantes desta reunião? Dirigentes com experiência no trabalho, médiums que querem se desenvolver no exercício da mediunidade e que vão merecer a maior atenção na reunião, que tem por objetivo ajudá-los. Quando nós saímos daqui e vamos para a reunião de experimentação, vocês é quem tem maior atenção do que quem já está lá. Isso é normal, porque é quem está chegando. Quem está lá já está no ritmo normal, caminhando normal, recebendo normalmente, já tem dialogador, tem tudo. Quem chega é quem vai ter a maior atenção, que é natural, normal, né? Médiuns já experientes, então vai ter médiuns já experientes também, que serão de grande ajuda em certas manifestações e nos quais os novatos poderão observar uma atuação mediúnica mais completa e correta. Entretanto, a maior oportunidade de trabalho será para os médiuns novatos. Por que é importante quando nós temos médiuns já experientes? Porque a gente vai pensar, como eu dialogo? Ou como eu dou comunicação? Como começa? Embora nós estamos falando, surgem todas essas dúvidas na hora. Então a gente olha alguém já fazendo, você fala, então é assim mesmo. Então da maneira que eu estava percebendo, pode ser. E a gente começa a aprender com um ou com o outro. Então é importante ter essas pessoas juntos, tá? E os elementos de sustentação. Pessoas experientes em trabalho mediúnico e que ajudem a manter sereno e fraternal o ambiente fluídico da reunião, com sua fé, orações e pensamentos elevados. Então vai ter também pessoas fazendo a sustentação, porque vocês vão estar chegando e a curiosidade na prática muitas vezes vai impedir vocês de estar fazendo a sustentação. Vai querer observar aqui, observar lá, vai esquecer. Então tem gente lá, os médios de sustentação, já mantendo a sustentação. Com o passar do tempo, cada um vai se adequando à posição que é, e aí a vida segue.
Na próxima turminha, vocês serão os mais experientes para poder dar o exemplo para quem chega. Tá? Regrinhas a serem observadas. Eis algumas regras para nortear as atividades de desenvolvimento mediúnico, impedindo a formação de médiuns deficientes. Então vamos lá. Número 1. Perfeito entrosamento entre a equipe espiritual e a dos encarnados, para que somente se aproximem dos médiuns e apenas nos momentos adequados os espíritos que os tiverem de auxiliar no seu desenvolvimento ou os espíritos necessitados que a direção espiritual autorizar. Por que que o PASSEM é importante? Porque durante as 5 etapas do PASSEM, a equipe espiritual ou os nossos mentores espirituais, eles já vão criando sintonia. Quando a gente começa a segunda parte, sempre pensa no companheiro para criar o elo mental com os companheiros, depois pensa no espírito, aí cria a teia de pensamento. O que está acontecendo nessas 5 etapas? Nós estamos nos familiarizando com os espíritos. Então é essa sintonia que eles pedem, que a gente tenha lá. E é o que nós estamos treinando aqui, tá? Por quê? Nessa sintonia, lembra que nós fizemos o exercício anterior que ele tira a nossa vontade. E é tirar a nossa vontade que a gente não consegue abrir o olho. Então lá eles conseguem também controlar para que só venha a se comunicar o espírito que tem que se comunicar, tá? Ambientes harmoniosos, com vibrações elevadas, não dando lugar a exibicionismo, personalismo, superstição e caprichos pessoais. Manter uma determinada ordem para as manifestações, a fim de evitar tumulto e confusão. Esclarecer e desvendar de pronto, sempre de modo fraterno, as mistificações dos espíritos ou as fraudes dos médiuns, para evitar prejuízo ao grupo ou ao próprio médium. Então aconteceu alguma coisa ali. Se nós percebermos que é uma mistificação, nós já vamos esclarecer, para a gente começar a se familiarizar com isso. E vai vir, e nós vamos passar por isso, nós precisamos passar por isso. Porque se a gente não passa, a gente não tem a experiência de entender vibracionalmente como isso é. Então, se eu não passo por uma etapa em que eu acho que é alguma coisa, mas é o espírito se manipulando as vibrações, e depois a gente percebe que não é, nós não conseguimos interpretar como funciona isso. Então é preciso que a gente passe. Da mesma forma que a gente fala, é um médium, é um espírito homem ou um espírito mulher. Nós já falamos, é por vibração, a gente não sabe como, mas a gente sabe. A mesma coisa é preciso passar essa experiência de um espírito às vezes nos enganar, para depois a gente entender e aprendendo tudo isso. Sempre a experiência, tá? Então é normal. Ter por finalidade maior a elevação moral de encarnados e desencarnados, ressaltando em todas as manifestações e acontecimentos o que sirva para a formação cristã à luz do Espiritismo. Então, tirando dali as informações morais necessárias, né? Quando essas regras são obedecidas com humildade e respeito, os resultados são sempre satisfatórios ou pelo menos os melhores possíveis dentro das possibilidades e capacidades produtivas do grupo. É difícil, gente? É simplesinho. É o beabá ali, não tem nada complexo, não é? Então, onde acontece a maioria dos erros? Quando nós queremos inventar. Quando a gente vai trazendo tudo muito simples, muito tranquilo, muito calmo, tudo esclarecido, não tem erro. Entendendo que a gente erra, que a gente fala, que a gente corrige, que é todo mundo junto, todo mundo unido, está tudo bem. Então, quando erra, quando complica muito, quando coloca muitos elementos junto, né? Quando começa a colocar um monte de obrigatoriedades, coisas exteriores, quando é mais
clean, digamos assim, né? Segue as regrinhas básicas para poder manter a nossa sintonia elevada e o resto a espiritualidade vai caminhando, né? Tá bom? Tem alguma dúvida dessa parte?